Hoje está daquele jeito. Sabe uma outra coisa que é uma tristeza? É a imagem que eu vou trazer para você. Cadê aquela imagem que chega de Valparaíso para quem está acompanhando o nosso Band Cidade? Essa imagem, ela só não é mais revoltante para você que está acompanhando o nosso Band Cidade porque ela tá borrada. Porque ali no alto do seu vídeo, segura para mim aí, segura para mim. Essa imagem, pode jogar aqui no telão, ô Rodrigão, para quem está em casa, de olho no nosso Band Cidade, tem que ficar claro para você. Você está vendo essa mancha que está do lado de cá? Obviamente a gente cobriu porque aqui tem uma adolescente, uma pré-adolescente, 13 anos é considerado adolescente, né? Criança para adolescente, é um pré-adolescente, uma pré-adolescente que foi abusada por esse cara aqui, ó. Isso aconteceu em Valparaíso. Esse cara para o carro, essa menina tá entrando em casa. Tava ali despreocupada, vem cá, de repente o cara chega com a arma na mão, você tá vendo que ele tá armado, e ele já chega apalpando a garota. De repente, ela naquele desespero, e aí pela imagem que a gente viu, num primeiro momento ela até imagina que aquilo é um assalto. Ela fica meio aqui, meio tal, o cara pega essa garota e arrasta, pode soltar, Rodrigão, arrasta pra dentro do carro, olha lá. Ele vai puxar ela aqui e vai pra dentro do carro, onde ele acaba consumando o estupro. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu falar com o Thiago Silva, que vai trazer informações sobre esse caso. Aliás, o Thiago, desde as primeiras horas do dia também, em contato com as fontes dele, tentando entender tudo o que aconteceu. Ô Thiago, a imagem é revoltante, a imagem é forte, até por isso a gente fez questão de borrar ali, mas o grande lance é, esse vagabundo, eu nem consigo classificar um cara desse, ele continua solto, é isso, Thiago? Boa tarde pra você. Continua solto, viu, Paulo? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Você narrou muito bem, né? A imagem que ela choca mesmo, até nós que estamos acostumados a dar essas notícias tristes diariamente, por isso a imagem fica toda assim borrada. Eu quero agradecer também a delegada desse caso, a doutora Sâmia Noleto, que é delegada lá de Valparaíso de Goiás. Daqui a pouco a gente vai ouvir também ela falando um pouco mais sobre esse caso, mas ela até pediu, né, que a imprensa tomasse muito cuidado para divulgar, porque lá na cidade mesmo de Valparaíso e também na região ali do entorno do Distrito Federal, aqui em Goiânia a gente chama de região metropolitana, mas lá no Distrito Federal chama-se de entorno. O pessoal começou a divulgar muito essa imagem aí, que é muito forte, por sinal, e ela já caracteriza como estupro o próprio momento em que ele já chega, né, esse vagabundo, ele já chega e começa ali a assediar essa adolescente de apenas 13 anos. A imagem é muito clara, ela começa a correr de outro lado da via, ali provavelmente uma esquina, ela corre até chegar no portão da residência. No momento em que ele desce do veículo, vai até ela com a arma. Essa arma não é uma arma verdadeira, é aquele famoso simulacro de arma de fogo. Isso a própria delegada já consegue constatar pra gente. Ele desce com esse simulacro, faz a ameaça aí para essa adolescente e começa já a tocá-la por baixo da saia. Ela está com a saia um pouco mais curta, ela já começa a ser tocada ali mesmo. Então ela já caracteriza esse momento do toque como um estupro de vulnerável, por ela ser aí uma menor de 13 anos, né, tem 13 anos, uma menor de idade. Depois disso, ele arrasta com muita força e joga ela dentro do carro, começa ali a cometer algum tipo de crime ali dentro, tranca o carro e sai, né? Não temos essa imagem dele saindo. Ele volta até esse local por volta das 5 horas da manhã e deixa ali essa menor na porta ali da casa, viu, Paulo? Pra você ter noção de como foi aí a atrocidade desse meliante. Ele acaba fugindo, ele tá de máscara na primeira imagem que a gente consegue ver, mas dá para captar bem a placa do carro, então a polícia já sabe de quem se trata, mas segue ainda tratando a identidade dele de forma sigilosa, até mesmo para não atrapalhar as investigações. A família disse para a delegada que essa menor está hospitalizada, ela está sendo acompanhada por médicos e também por psicólogos. Como eu já havia adiantado, ela foi devolvida ali à porta da residência por volta das 5 horas da manhã. Agora a gente imagina o que passa na cabeça de um adolescente como essa, né, Paulo? A gente até conversava em off na redação aí da TV Sucesso Band, que se fosse um assalto, se fosse ele levado o celular, a bolsa, o trauma seria menor. Agora imagina na porta de casa, ela sendo tocada ali por um monstro desse. A gente não pode nem tratar isso como um homem, não, porque homens somos nós que estamos diariamente trabalhando, levando sustento para dentro de casa. Isso é um vagabundo, é um verme mesmo, não tem outra palavra para ser titulado como uma pessoa como essa. Ele é tudo, menos um homem, porque homem ele não é. Vamos ouvir então o que disse aí a Sâmia Noleto, que é a delegada que está responsável por esse caso. A vítima se encontra bem, ainda hospitalizada, se recuperando. A Polícia Civil já tomou conhecimento, já pediu as perícias cabíveis, já está investigando o caso.
como em parceria com a Polícia Militar, só que solicitamos à população de que parem de fazer a divulgação das cenas de estupro. Isso se trata de crime, previsto no artigo 218C, onde há uma distribuição de cena de estupro, que está visível na imagem que a criança já foi estuprada no momento do toque. Estamos trabalhando para que o autor seja investigado e que pague pelo crime na medida da sua responsabilidade. Contudo, precisamos do apoio da população para que não faça mais exposição indevida da criança e do fato. Pois é, Paulo, por que a delegada Sâmia faz então aí esse pedido, né? Como eu disse anteriormente, já circulou nos grupos de WhatsApp, circulou em toda a vizinhança e principalmente a placa desse veículo que dá para identificar, né, quem é o dono dele e chegar até esse suspeito. A gente não está afirmando que o dono do veículo seja quem cometeu o crime. Às vezes o veículo pode ter sido alugado ou de alguma forma diferente, mas dá para saber quem que é a pessoa. Uma hora dessa já deve ter empreendido fuga e deve estar bem longe. Claro que a polícia está trabalhando, tem o empenho da Polícia Civil de Brasília e da Polícia Civil de Goiás também, porque faz parte de Valparaíso. As polícias militares, tanto de Goiás quanto de Valparaíso, também, de Brasília, né, de Valparaíso e de Brasília também já estão trabalhando nesse caso, estão no encalço aí desse meliante, a questão de horas aí para ele ser preso. Mas ela faz esse pedido para que isso não divulgue, porque também é crime. Estão colocando a exposição dessa criança e, como ela já disse, né, o fato mesmo, o estupro já acontece no momento em que ela é abordada, porque ele já chega com a arma, já aponta a arma e já começa a tocar nas partes íntimas aí dessa menor. Ou seja, é uma situação complicadíssima e a gente torce e vai ficar de olho para que ele seja preso o quanto antes para pagar por esse crime. Viu, Paulo? Eu volto com você. Obrigado, viu, Thiago? Cara, é tão revoltante. A gente poderia passar o programa todo falando desse caso, né? Mas eu acho importante a fala da delegada para reforçar para você que está acompanhando o nosso Band Cidade que esse tipo de imagem a gente não repassa. Você não armazena isso, você não repassa, até porque não vai ajudar em nada. A polícia já tem a placa do carro, já sabe quem é o cara, pelo menos o dono do carro, e aí através do dono do carro você vai chegar no cara que estava dirigindo, né? Então é bom ficar ciente que isso é crime, divulgar essas imagens são crimes, é crime, né? Por isso a gente cortou parte da imagem, você está vendo aqui no momento em que ele chega, depois muita coisa acontece, a gente fez o corte, tapou a menina aqui para que ela não fosse exposta, já está sendo difícil demais, mas o que impressiona é a frieza do cara, que sequestrou essa menina. Ele foi devolver ela às 5 horas da manhã, né? Depois de ter abusado da menina que está passando agora por um tratamento. Foi acolhida, obviamente passa por um trabalho psicológico também, é muito forte, principalmente para quem tem filha. Eu tenho filha, eu fico imaginando o que é para uma família ver uma cena como essa, né? E aí a minha opinião, eu não sei se você pensa como eu, mas o cara que tem coragem de cometer esse tipo de crime aqui, para mim não tem conserto, para mim não tem salvação. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui que revolta a gente também. Independente da tua posição política, de direita, de esquerda, e a gente fala de tudo aqui, nós tínhamos no Brasil nós temos um projeto de lei para que abusadores sexuais, estupradores, pessoas que cometem crimes sexuais, depois de condenados, que eles passam a figurar numa lista. O nome dessas pessoas fica numa lista, ficaria disponível numa lista para que as pessoas tivessem acesso. Por exemplo, eu vou contratar uma pessoa, sou empresário, João da Silva, jogo lá no cadastro para ver se o cara tem algum crime sexual. Porque eu, empresário, não acredito que esse tipo de gente passe por uma regeneração, seja reinserido na sociedade. Eu, Paulo Carneiro, não acredito. O cara que tem coragem de estuprar ainda mais uma criança, eu não acredito que nem cadeia nenhuma no mundo, religião nenhuma no mundo mude um demônio desse aqui. Porque no fundo tem um bichinho ali, sei lá como é que eu posso. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque tem um projeto de lei que prevê que o nome desses vagabundos fique nessa lista. O presidente Lula sancionou a lei, mas vetou a parte em que expunha esses vagabundos. Porque o que dizia a lei? O projeto de lei quer que esses caras fiquem expostos por 10 anos. Depois que cometeu o crime, foi condenado. Mesmo depois de condenado, o nome do cara fica 10 anos na lista. O Lula foi lá e disse, se o cara cumpriu a pena dele, o nome dele não tem que estar na lista. Eu acho um erro.
Talvez porque o presidente, ou talvez porque alguém lá, a galera que manda, que os caras que fazem as leis, não tenha ninguém na família que foi abusado sexualmente, né? Eu também não tenho, mas eu imagino. Aí você fala, Paulo, peraí, mas o cara já cometeu o crime. O cara cometeu o crime, foi condenado e já pagou a pena. Pera lá, pagou a pena até a página 23. Porque esse tipo de crime não é qualquer crime. O cara que tem coragem de estuprar uma criança, pra mim, não é qualquer crime. Não dá pra você colocar tudo isso no balaio. Cumpriu a pena, tá tudo bem. Não, cumpriu a pena, seu nome vai ficar 10 anos numa lista para as pessoas saberem que você estuprou uma criança. Posso estar errado, Paulo, não concordo com você. Tudo bem. Mas o presidente sancionou a lei com esse veto. Eu acho errado, eu acho que foi um erro. E porque esses caras aqui acabam cometendo crime de novo. Porque cumpre a pena, sai, tá tudo bem e vida que segue, né?